Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, sobre o Japão. O que está acontecendo lá? A população adulta do Japão está sem interesse nenhum em relações íntimas, em relações sexuais ou afetivas. E eu vou contar tudinho para você agora no nosso canal. Prepara a pipoca gostosa que você vai entrar num mundo delicioso de informações. Vamos lá? Antes, eu quero te convidar a dar o like aí, se inscrever no nosso canal e apertar o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Toda vez que eu postar um vídeo, você recebe e fica por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, porque notícias importantes eu levo até você. Vamos aos fatos. O Japão está passando por uma mudança social significativa em relação à intimidade e aos relacionamentos, com um número crescente de jovens adultos optando por permanecer solteiros e abstinentes sexualmente. Embora a cultura sexual japonesa seja frequentemente retratada como liberal e aberta, a realidade atual mostra que muitos jovens estão enfrentando dificuldades em estabelecer relacionamentos românticos e sexuais. Uma pesquisa realizada pelo governo japonês revelou que uma proporção cada vez maior de pessoas entre 18 e 34 anos está optando por não ter experiências sexuais. Em 2015, 42% dos homens e 44,2% das mulheres nessa faixa etária se declararam virgens, em comparação com os números de 2010, que eram de 36,2% para homens e 38,7% para mulheres. Além disso, muitos solteiros não estão buscando ativamente relacionamentos, com cerca de 60% das mulheres e quase 70% dos homens solteiros afirmando que não estão interessados em ter um parceiro romântico. Várias razões podem estar contribuindo para essa mudança. Um fator significativo é a falta de autoconfiança e o medo da rejeição entre muitos jovens. Pressões sociais e culturais podem fazer com que eles se sintam inseguros em relação às suas habilidades de relacionamento, o que leva a uma retirada para hobbies e interesses pessoais como a animação. O medo de perder a liberdade e a independência também é mencionada por alguns jovens que preferem evitar os compromissos de um relacionamento. Além disso, a disponibilidade de pornografia online é citada como uma razão pela qual alguns homens preferem satisfazer suas necessidades sexuais dessa maneira, em vez de buscar um parceiro real. Essa tendência tem preocupado o governo japonês devido às suas consequências demográficas. Como a taxa de natalidade baixa e uma população rapidamente envelhecendo, o governo implementou iniciativas para incentivar o casamento e o aumento das taxas de natalidade. No entanto, a pesquisa também revelou que a maioria dos solteiros ainda tem o desejo de se casar no futuro, mas muitas vezes adiam esse compromisso. Embora as taxas de casamento tenham diminuído, a intenção de se casar permanece alta entre os entrevistados, o que indica que o adiamento pode ser uma das razões para o baixo índice de natalidade do país. No geral, essa mudança no comportamento sexual e nas atividades em relação aos relacionamentos no Japão reflete os desafios enfrentados pelos jovens adultos no cenário social atual. Questões de autoconfiança, medo de rejeição, pressões sociais e desejo de liberdade pessoal têm impacto nas escolhas individuais, resultando em um número crescente de jovens japoneses optando por permanecer solteiros e abstinentes. Esse tema é delicado de ser discutido, pois os japoneses não costumam falar abertamente sobre esses assuntos, nem mesmo com os amigos. Ao contrário do Brasil, onde existe uma expectativa de que as mulheres guardem a virgindade para encontrar seu príncipe encantado, no Japão isso não é tão importante. Suspeito que, em geral, as jovens tenham sua primeira experiência sexual por volta dos 17 até os 19 anos, já que o sexo é comum nos primeiros relacionamentos e muitos jovens começam a namorar aos 17 anos. As famílias desses jovens entendem que, se eles estão namorando, é provável que já estejam tendo relações sexuais.
Não há a mesma pressão dos pais sobre esse assunto como ocorre no Brasil, e também não é um tema amplamente discutido na sociedade japonesa. O método contraceptivo mais comum é o uso de preservativos masculinos. Existem também contraceptivos femininos disponíveis, mas seu uso ainda é um tabu e menos comum em comparação com outros países. Não sei se isso ocorre devido ao medo dos efeitos colaterais ou à falta de informação transmitida pelos ginecologistas aos pacientes. Quando ocorre uma gravidez, o casal pode se casar ou a mulher pode optar pelo aborto. O aborto é legalizado no Japão. É normal que maridos e esposas bebam à noite em suas casas. As esposas não se preocupam se os maridos frequentam esses estabelecimentos. Ciúmes quase não existem, mas quando casos de ciúme se tornam públicos, geralmente é porque ocorreu algum crime violento ou agressão. No geral, os japoneses são reservados e poucos demonstram sentimentos. Isso inclui tanto homens quanto mulheres. Eles evitam beijar, abraçar ou dizer "eu te amo" em público. Homens casados e solteiros frequentam alguns bares chamados sunaku. Esses bares possuem atendentes chamados de hostess, que servem aos clientes, além de bebidas, oferecendo a sua companhia e o seu carinho. É comum que os japoneses paguem para conversar com essas mulheres. Esses bares não são casas de prostituição, mas alguns clientes acabam desenvolvendo relacionamentos fora desses estabelecimentos com as hostess e se tornam amantes. É importante ressaltar que nem todas as hostess se prostituem ou se tornam amantes. Essas profissionais são contratadas para conversar com os clientes. Geralmente, elas são filipinas, japonesas, russas, romanas e até brasileiras. Uma recente pesquisa com 1.200 casais japoneses com idades entre 16 e 49 anos revelou-se que quase metade dos casados tem menos de uma relação sexual por mês. A pesquisa conduzida pela Associação de Planejamento Familiar do Japão constatou que a falta de atividade sexual era mais comum entre casais na faixa dos 40 anos. Mais de 22% das mulheres entrevistadas afirmaram que o sexo era desconfortável para elas, enquanto 35,2% dos homens mencionaram que chegam em casa cansados após um longo dia de trabalho. Outras pessoas pesquisadas relataram que a vida sexual havia diminuído com o tempo. Esses resultados destacam uma tendência preocupante de baixa atividade sexual dentro dos casamentos do Japão. O estresse relacionado ao trabalho e o cansaço são citados como fatores importantes para a diminuição da intimidade sexual. Além disso, algumas mulheres mencionaram desconforto físico durante o sexo, o que pode indicar a necessidade de uma maior conscientização e educação sobre a saúde sexual e o bem-estar das mulheres. Essa pesquisa ressalta a importância de promover para melhor comunicação e compreensão dentro dos relacionamentos, bem como a busca de soluções para as questões que afetam a vida sexual dos casais. O apoio mútuo, o diálogo aberto e a busca de orientação profissional podem desempenhar um papel crucial na melhoria da satisfação sexual e no fortalecimento dos laços emocionais dentro dos casamentos japoneses. Os resultados da pesquisa revelaram que o número recorde de casamentos no Japão está enfrentando uma falta de sexo, com aproximadamente 47,2% dos casais nessa situação. Isso representa um aumento de 2,6 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior realizada em 2014. Em comparação com os números do primeiro levantamento em 2004, o aumento é ainda mais significativo, com um acréscimo de 31,9%, conforme relatado pelo site britânico Daily Mail. Além disso, os dados divulgados pelo governo japonês apontaram o aumento do número de pessoas que nunca tiveram relações sexuais. Uma pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisa em Segurança Social, que entrevistou 5.000 pessoas entre 18 e 34 anos, revelou que 42% dos homens e 44% das mulheres são virgens. Esses estudos mostram que muitos japoneses estão optando por não se envolver em atividades sexuais. A pesquisa também indicou que 7 em cada 10 jovens do sexo masculino estão solteiros, enquanto para as mulheres esse número é de 60%.
Uma das razões apontadas para o baixo interesse por sexo no Japão está relacionada ao fácil acesso à pornografia. Essa falta de interesse tem impacto direto das baixas taxas de natalidade do país em comparação com a média mundial. Os efeitos do declínio na taxa de natalidade e o envelhecimento da população já estão sendo sentidos e se espera uma redução na população do país de 127 milhões para 87 milhões em 2060. Quando comparada à frequência sexual dos casais no Brasil, a situação do Japão fica muito atrás. Uma pesquisa conduzida pela psiquiatra Carmita Abdu, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, revelou que os brasileiros têm, em média, 2,9 relações sexuais por semana, mas gostariam de ter pelo menos 5, de acordo com o levantamento. Também há a informação de que, no Japão, a maioria dos japoneses ficam muito ligados na pornografia de animes. Bom, gente, essas são as informações que eu tenho para você, trazidas diretamente do que está acontecendo atualmente lá no Japão, sexualmente falando. A qualquer momento eu volto com mais informações aqui no canal Janela News Notícias. Um abraço e até a próxima notícia. Aconteceu, eu entrego para você.